vai ser necessário que você entre debaixo de um sacerdócio aprovado no céu, para que o céu se abra sobre você, que o Espírito Santo venha numa dimensão mais poderosa, para te direcionar ao cumprimento do desenho espiritual, profético que Ele tem para a sua vida. Por isso Deus te trouxe aqui, para que João Batista possa te batizar, para que a voz profética possa te batizar, para que a voz profética possa abrir o céu sobre a sua cabeça, para você entrar numa nova dimensão. Você não veio aqui por causa das suas feridas e fraquezas da carne. Jesus está com uma proposta muito mais alta para você. Ele está querendo algo muito mais forte. Mas você tem que trocar as vestes. Você tem que se sujeitar à voz profética. Você tem que perceber que há um movimento espiritual e que o Espírito Santo está vindo para te enviar a cumprir a sua missão. Aleluia? Então há um movimento espiritual. Os mistérios do reino de Deus. Os mistérios. E uma das coisas que vai te ajudar a compreender esse mistério, está em 1 Coríntios 14, vamos lá. Verso 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito, fala mistérios. Ele é um Deus que através do Espírito Santo, Ele vai revelar os mistérios do seu reino. A oração em línguas é uma das práticas espirituais mais importantes da igreja, para que os desenhos e os mistérios de Deus sejam ministrados dentro do seu espírito. Então você exercer essa prática, quando você recebe esse dom maravilhoso dado pelo Espírito para a igreja, para que os mistérios do reino de Deus, os desenhos, os códigos espirituais, sejam colocados dentro do seu espírito e decifrados através da palavra. Então você vai orando em línguas, você recebe um batismo como Jesus recebeu, e você começa, o batismo fala dessa troca de identidade. O Espírito Santo não veio para pessoas perfeitas, ele veio para pessoas falhas como eu, como você, para que nós pudéssemos receber dele mesmo a condição de caminharmos em santidade. Então, é para você que ainda não ora em línguas, é um dom maravilhoso, cujos mistérios do reino serão colocados no seu espírito. Aleluia. Amém? Amém? Os mistérios do reino. E ali você começa. Quem ora em outras línguas a si mesmo se edifica. A prática da oração em línguas vai te ajudar no entendimento desses mistérios, para que você possa penetrar os céus, compreender os desenhos, os movimentos, e entender que existem dois reinos operando, duas cidades espirituais. Existem duas cidades que elas estão estabelecendo uma batalha por governos na mente, para que você possa compreender tanto a ação de Babilônia, quanto a ação da Nova Jerusalém, quanto a ação da cidade das trevas, dos lugares espirituais, dos cativeiros, os lugares onde as pessoas ficam presas espiritualmente, os lugares espirituais, as regiões de cativeiro,
de escravidão, para que você compreenda como é a ação, a organização das trevas, para colocar em liberdade os cativos. Existe um tabernáculo das trevas. Atos capítulo 7. Vamos lá, por favor. Estevão, ali no seu discurso, ele está dizendo assim: verso 42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Veja que quando ele fala do tabernáculo de Moloque e Renfã, que é um dos principados, o povo estava espiritualmente, eles não levantaram nenhum tabernáculo de Moloque ali, fisicamente. Eles levantaram os deuses que abriram espaço para adoração a outros deuses, altares que abriram espaço para adoração a outros deuses. E Deus traz o tabernáculo do céu para eles, mostrando para que, como nós podemos caminhar em direção ao Santo dos Santos, na glória de Deus, e na proporção que você vai caminhando, os mistérios vão lhe sendo revelados, você começa a andar numa dimensão espiritual, a sua mente espiritual ela é ativada, a maneira de você enxergar o mundo do espírito, entender a questão do pecado, compreender o movimento dos demônios, os altares das trevas, as feitiçarias, as prisões de alma, tudo aquilo que o diabo tem tentado trazer como cativeiro, o Espírito de Deus ele vai te dando o entendimento, para que você possa colocar em liberdade os cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para libertar os cativos, os que estão cativeiros, presos nas regiões da sombra da morte, do engano. Deus está te preparando nessa escola, para você ser um libertador dessa geração, para você entrar nas regiões celestiais das trevas, quebrar os grilhões do diabo, colocar em liberdade os cativos, colocar em liberdade as nações, colocar em liberdade as crianças, colocar em liberdade os jovens, colocar em liberdade os casamentos. São muitos lugares que a Bíblia relata. O abismo é um lugar das trevas, o Tártaro é o lugar onde os anjos mais violentos das trevas estão presos. Os lugares das trevas, eles são reais. Jesus, ele falou 11 vezes sobre o inferno, e uma vez sobre o céu, fazendo menção sobre as coisas celestiais. Ele fala muito mais desses lugares de escravidão, para que não sejamos presos e levados até lá. Então, o mundo espiritual é um mundo em mistérios. Agora, para entrar no tabernáculo de Moloque, o nível de profundidade para colocar em liberdade os cativos é proporcional à profundidade que você entra no tabernáculo de Deus. Por isso que você, na adoração, no sacerdócio, você vai orando em línguas, meditando na palavra, você vai se achegando ao Santo dos Santos, você passa pelo átrio, pelo santo lugar, pelo candelabro, a mesa dos pães, você vai entrando no tabernáculo do céu, se revestindo, recebendo novas vestes, nova identidade, uma nova mentalidade espiritual, um novo nível de autoridade. Para quê? Para que quando você for se mover no tabernáculo das trevas, você possa colocar em liberdade os cativos que estão nos lugares mais profundos.
Por isso que tem muita gente que não consegue orar por um usuário de droga, por um usuário de crack, por exemplo, e não consegue libertá-lo do cativeiro do crack, porque o seu nível de autoridade no reino de Deus é pequeno. Jesus falando com os discípulos, por que nós não podemos expulsar? Porque essa casta só sai com oração e jejum. Por que só Jesus entrou nas regiões inferiores da terra, tomou a chave do diabo, pisou na cabeça dele, nos colocou em liberdade? Porque o nível de adoração, de relacionamento com Deus, de comunhão dele como homem, era um nível mais profundo. Quanto maior o seu nível de profundidade com Deus, mais profundo também você irá nas trevas para libertar os cativos. Acontece que as pessoas querem, eu tenho um chamado para missões, eu tenho um chamado no ministério de adoração, eu tenho um chamado para crianças, eu tenho um chamado, mas o seu lugar no tabernáculo do céu é raso. Você é raso no mundo espiritual, no reino dos céus. Você não entrou num nível de profundidade que vai te dar autoridade para colocar os cativos que estão presos nas regiões inferiores da terra. Quantos estão entendendo? E quando Deus nos dá a oração em línguas, em espírito fala mistérios, a oração ela vai te ajudar a abrir o seu entendimento. Olha, você precisa se libertar desse cativeiro que você se encontra, da língua grande, da fofoca, da incredulidade, do medo. E o Espírito de Deus começa a mostrar a sua própria condição, da sua incredulidade. Você é mentiroso, você fala, tinha 10 pessoas na igreja, você fala que tinha 40. Isso é mentira. Você gosta de ampliar as coisas. Você quer aparecer para as pessoas, você vai se enchendo da presença de Deus, a verdade de Deus vai entrando no seu espírito. E aquela identidade de hipocrisia, de aparência humana, de querer ser aceito pelo homem, vai sendo substituído por uma identidade espiritual, de um homem santo, uma mulher santa, que anda na verdade, no amor, na misericórdia, na humildade, no serviço do reino. Então, essa troca de vestes, ela é necessária. A oração em línguas te ajuda para te revelar no seu espírito, porque edifica a si mesmo, para que você possa se arrepender e não viver de falsas aparências literais, querendo apresentar uma coisa que você não é, querendo ser algo que você não é. Estão entendendo? Nós somos chamados para andar na verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, não conhece. Então você não anda pela aprovação do homem, você anda pela aprovação de Deus. Você anda na verdade. E conhecereis a verdade. Quando você anda na verdade, você vai ser liberto. Mas se você tem uma vida de mentiras, de hipocrisia, de enganos, engana a si mesmo e quer enganar as pessoas, quer enganar os céus, não tem como. Nós somos dependentes do Senhor, aleluia. Nós somos todos servos uns dos outros. Nós somos todos irmãos. Nós somos um só povo. Nós temos um só Salvador, um só Senhor. Não há separação aos olhos de Deus. Você tem o mesmo valor que eu, porque o mesmo sangue que foi pago por você foi pago por mim. O mesmo preço que você foi comprado, eu fui comprado. Nós temos o mesmo valor no céu. O sangue de Jesus. Então, quando você começa a ter um entendimento espiritual de que você precisa da aprovação do céu e não da terra, e anda na verdade, você vai ser revestido da autoridade para colocar em liberdade. Para colocar em liberdade tem que andar na verdade. Até rimou, né? Porque conhecereis a verdade. O que liberta é a verdade. E você vai se enchendo do Espírito, orando em outras línguas. A verdade de Deus vai enchendo o seu coração e o Espírito Santo fala: você é um péssimo marido. Opa! Você não honra sua esposa. Você não ama sua esposa. Você não dá 5.000 reais para ela ir para o shopping. Eita, ó!
Estou falando que os céus estão se movendo aqui. Os homens gritam, está amarrado, as mulheres, amém. Estou brincando, é porque vocês estão muito tensos. Mas quando você honra a sua esposa, Deus te mostra assim, você é servo da sua esposa. Você precisa honrar a sua esposa. Jesus fala lá em Efésios 5, através de Paulo, ele fala assim, olha que grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. O texto fala que Cristo apresentou a igreja sem rugas, sem manchas, sim ou não? Santa, lavada pela palavra. Jesus apresentou ao Pai uma noiva que Ele lavou com a palavra. Aí você está doido para fazer para trabalhar, fazer um ministério, romper, um ministério com significado, um ministério que vai prosperar no reino, etc, etc. Aí lá, na prestação de contas, que vamos prestar contas, Jesus conta 4 parábolas de prestação de contas. Ele fala assim, eu quero, Senhor, olha quantas igrejas eu abri, quantos discípulos eu formei, quantas nações eu alcancei, quantas pessoas, pregações eu fiz. Aí Jesus fala assim, não, me chama sua esposa. Porque foi o que Cristo apresentou para ele. Aí você vai entender que o seu maior ministério era a sua esposa. Você quis alcançar as nações, mas você precisa compreender que Deus, os valores de Deus às vezes não são os nossos valores. E esposa, você vai apresentar o seu marido. Porque na relação de aliança, depois da aliança com Deus, é a relação do casamento. Então, quando nós vamos nos enchendo e nós vamos percebendo que o Espírito Santo nos leva a valores que às vezes aos nossos olhos são uns, mas aos olhos dele são outros. Você quer alcançar as nações e não cuida da sua casa? Você quer alcançar as nações e você não ora com a sua esposa? Você não ora com seus filhos? Você não discipulou seus filhos? Você não os ensinou a amar o Senhor? Os valores de Deus, irmãos, quando você vai se enchendo da verdade, o engano vai saindo de dentro de nós, a ilusão daquilo que o homem acha que é importante. Olha, Samuel, eu não vejo como você vê a aparência. Eu vejo aquele ruivozinho ali, cabelo partido de lado, de óculos, bonito, filho de Jessé, camisa branca, pregando lá na escola do clamor. Enquanto Samuel estava vendo Eliabe, Jesus estava com os olhos em Davi. Às vezes você está com os olhos no lugar errado. Deus te trouxe aqui para corrigir sua visão, aleluia. Para trocar as suas vestes, para revelar os mistérios, para mover você nos céus, para te conduzir ao tabernáculo do céu, ao nível de intimidade e relacionamento com Ele, para te dar autoridade, para entrar no tabernáculo das trevas, para libertar os cativos, para ensiná-los, amá-los, ensinar a amar a Deus, a amar a família, a amar as pessoas, a servir as pessoas, a amar o que Deus ama, a valorizar o que Deus valoriza, a ter a mente de Cristo, aleluia. E você vai orando em línguas, você vai se enchendo, você vai se enchendo, você vai se enchendo, e você vai olhando para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai te transformando, você começa a ter a mente de Cristo, e aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. E ali você se une ao Senhor, você tem a mente de Cristo, você se torna o corpo de Cristo. Se fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, disse Paulo para a igreja na Galácia.